Olá, na série de entrevistas Horizontes para 2015, feita pelo programa Argumento, nós estamos ouvindo dos senadores uma análise da conjuntura política de como fica o país depois do processo eleitoral de 2014. Nós vamos iniciar novembro com uma pauta de votação importante tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E continuamos ouvindo os senadores as expectativas. Será que vai ser essa pauta de votação que começa a dar os sinais de como se relaciona oposição e situação, por exemplo, depois da eleição de 2014? Nós vamos conversar agora com o senador Wellington Dias, vitorioso, inclusive, na campanha para governo do estado do Piauí. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pela sua vitória. Obrigado. E nós estamos com vontade de ouvir a sua opinião. Como é que fica o Brasil? Como é que ficam as relações entre as instituições depois de uma votação para a presidência da República tão apertada? O país vai ficar mesmo dividido, não vai? É nessa votação da semana que a gente vai entender como é que está esse relacionamento? Olha, quem dera que pudesse ser tudo tão resumido assim. Não é? Tão linear, né? Tão linear assim. Não? Pouco complexo. Primeiro, eu sou muito grato a Deus, ao povo do Piauí, pela vitória que deu, não apenas a mim, mas a importantes líderes que foram eleitos para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal e para o Senado Federal. O senador Elmano Ferrer, também meu companheiro de chapa, o velhinho trabalhador, como ele é conhecido no Piauí, vai ter a difícil tarefa de substituir o senador João Vicente, né, que me deu o prazer de, junto com o senador Ciro, estarmos juntos aqui nesse período. Eu sou otimista em relação ao Brasil e em relação ao Piauí. Aliás, eu vi aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, desde 2011, uma linha de muito pessimismo, não é, da parte de alguns setores. Não é? Quem assistir aqui, você pega ali o começo do ano de 2011, que a inflação estava descontrolada, que o câmbio, não é, que o país ia parar de crescer, que o desemprego. Quando a gente olha o período dos 4 anos, enquanto o mundo perdeu muito postos de trabalho, ficaram muitas pessoas desempregadas, está lá a Europa, a América do Norte, cortando a aposentadoria, reduzindo, não é, o tamanho, não é, de um conjunto de rendas que a população tinha, e é claro, com isso também mergulhando numa crise ainda mais profunda. No Brasil, desde o presidente Lula, a presidenta Dilma fez uma aposta diferente, fazendo o bolo crescer, fazendo com que a gente tenha a ampliação de renda, que nós vamos fazer com que o país se desenvolva, cresça. Então ela passou a ter, de um lado, uma política para o salário mínimo, não é, que permite crescimento real. À medida que o bolo cresce, faz a partilha do bolo, não é, com o crescimento do salário mínimo. Fazer com que a gente tenha uma proteção aos mais pobres. Muita gente saindo da miséria, vindo para a classe C. Não é, que nós somos hoje um dos países do mundo que tem a maior classe média, mais da metade da população na classe média. E isso se deu em razão de uma distribuição, não é, da riqueza, investimentos em infraestrutura, portos, aeroportos, habitação, investimentos relacionados a esgotamento, a saneamento, a metrôs, a área de transportes urbanos. Então, eu acho que é isso que vai prosseguir. Não é? Tem os que não querem, por exemplo, que o governo vá lá no BNDES e aporta mais recursos para ter mais investimento. Nós queremos isso, vamos ter que dar sustentação a isso, né? O meu estado quer lá concluir o Porto de Luiz Correia, a ferrovia transnordestina, né? Quer integrar com as bacias existentes na região norte e nordeste, ou seja, quer garantir aquilo que é, de um lado, essencial ao ser humano, né, para ter qualidade de vida, ou seja, ter uma casa para morar, ter energia elétrica, ter celular, ter internet. Agora a gente quer velocidade na área da internet. Se adoecer, ter uma unidade básica de saúde, ter um médico, ou brasileiro, ou se o brasileiro não quis ir de qualquer parte do mundo para atender, poder ter uma creche,
para poder o seu filho, a sua filha, ter um lugar saudável, onde já possa, inclusive, ser estimulado ao conhecimento ainda nos primeiros meses, primeiros anos de vida, ter a escola infantil, a mãe poder deixar o filho, a filha ali numa escola, né, de tempo integral, numa creche, numa escola de ensino infantil, poder trabalhar, poder estudar. Ou seja, esse Brasil, não é que muita gente parece que não quer, eu quero. Tá certo? Eu vejo apenas que a gente vive um momento delicado, onde a mim parece que cresceu o egoísmo. Cresceu o egoísmo. Pessoas que já atingiram um determinado estágio de bem-estar, pessoas que já têm casa, que já têm uma vida confortável, que já têm renda, enfim, não querem a mesma coisa para outros que não quiseram. Eu acho que essa é uma diferença grande. Eu sou contra essa política egoísta. Eu, até como cristão, eu estou na política do amor e de cuidar do próximo. Mas, senador, assim, durante a campanha presidencial, por exemplo, a pauta dos assuntos econômicos, ela teve em destaque, vamos dizer, né? E agora, por exemplo... Diziam que a inflação ia ficar descontrolada. Ficou, não ficou. Tá certo, vai fechar dentro da meta. Diziam que o câmbio ia ficar descontrolado. Mas, por exemplo, a gente tem questões como a desindustrialização. A questão Vamos ser sinceros, a indústria, há muito tempo no Brasil, ela representa pouco da economia. E não é só no Brasil, é no mundo todo. A indústria na China representa pouco da economia da China. A indústria nos Estados Unidos representa pouco, não é, no desenvolvimento dos Estados Unidos. E daí a retração da indústria no Brasil? Por quê? Porque ampliou, de um lado, ampliou a concentração, do outro lado, ampliou a capacidade de um conjunto de máquinas fazer uma quantidade de produtos, né, de cada vez mais elevado. Eu acho que tem um problema no Brasil que não é bem do governo, ele é do setor privado. Nós temos que aumentar a capacidade, a produtividade, tá certo? Nós temos que aumentar... Mas isso também tem a ver com educação, né? Com o preparo da mão de obra. Eu sou de um Brasil que... Eu estudei na Escola Técnica Federal do Piauí. Passei num processo seletivo para estudar ali. E muitos amigos meus que se inscreveram não tiveram vaga. Por quê? Porque só tinha em Teresina, Escola Técnica, onde eu estudei. Hoje, no Piauí, tem em 20 regiões do estado. Tem Escola Técnica Federal e em 55 tem do estado. Essa é uma diferença. Em 80 municípios do Piauí, você pode fazer ensino técnico. Em todos os municípios do Piauí, pode fazer Pronatec. Ou seja, lá atrás, não é, esses que nós derrotamos agora, que não queriam isso, não é, proibiram criar ensino técnico. O presidente Lula, na sua gestão, fez 208 novas escolas técnicas, a presidenta Dilma, 214, e queremos mais, não é? Ensino superior, enfim. Então, o que eu quero aqui lhe dizer é que há, sim, uma diferença de projetos. Agora, não dá para ficar aí resmungando. A maioria dos brasileiros, como manda a Constituição, pelo voto direto, tá certo? Não sei nem se tão democrático assim, né? Depois de tudo que aconteceu nesse período, basta olhar o que fizeram ali há poucas horas da eleição, estava a revista Veja fazendo uma publicidade que agora se comprova toda fraudada, toda sem qualquer consistência, enfim, mas ainda assim se engana quem pensa que o povo não vai nessa onda de achar que uma televisão, que um comentarista, não muda mais. Hoje o povo, o vaqueiro lá lá onde mora minha mãe, na Umburana, que é no interior do município pequeno, manda mensagem no Zap, manda no WhatsApp, tá no Facebook, no Instagram. Digital, né? Por quê? Porque esse país se desenvolveu. Senador, o senhor agora, ano que vem, está aí governando um estado. E a pauta dessa semana aqui no Senado trata de um assunto ligado ao Pacto Federativo, né? A mudança do índice da dívida dos estados. Da sua perspectiva agora, né, dessa transição de senador para governador, como é que o senhor está vendo essa matéria? Minha posição é a mesma. Continuo a favor da gente trabalhar juntos, para que a ministra Carmen Lúcia apresente o seu voto no Supremo e o ministro Lewandowski, como presidente, conduza para apreciação, para a gente definir uma lei justa que o Congresso aprovou
na partilha de royalties e participação especial. Isso é bom para os estados, é bom para os municípios. Defendo que a Câmara, como é o acordo que a gente fechou agora, vote para a gente ter o comércio eletrônico regulamentado. De novo, um egoísmo, 2 estados querendo que a gente tenha uma política justa para o conjunto dos estados. ICMS, né? Eu acho que a gente está fazendo aqui uma meia aprovação. Eu defendo o imposto de valor agregado, ou seja, a unificação de vários tributos em torno de um imposto só, o IVA, com redução de alíquota, a carga tributária poder cair do patamar de 35, 36 para 30, né, 28, 30, para a gente acabar com a BIA, a tritributação. Né? Ou seja, isso é a reforma que interessa ao povo, que interessa à população, que faz a economia crescer, que dá segurança ao empreendedor. E nós não estamos fazendo isso. Estamos votando, não é, a mudança dos juros e encargos das dívidas, a indexação da dívida, dos juros do Estado, que aqui entre nós, os estados do Nordeste, do Norte, os que são, inclusive, com mais dificuldades, pagaram sua dívida, exceto Alagoas. O meu estado já pagou a sua dívida, estava em dia. Enfim, é para beneficiar alguns estados, inclusive dos mais ricos, mas ainda assim somos favoráveis à aprovação. Agora, queremos o ICMS da mudança da origem para o destino, queremos a garantia do fim, não é, dessa política da violência, da guerra fiscal, não é, como ocorre atualmente, enfim, e ter o fundo de compensação para que ninguém tenha redução das suas receitas. Ou seja, impacto, né? Nós vamos votar ainda uma parte, ainda não vai ser uma vitória completa, mas eu estou insistindo, enquanto eu for senador, a Regina Souza, que vem aqui, é do meu partido, vem me substituir, vai segurar a mesma bandeira, e eu defendo ainda que a gente tenha nessa discussão também a consolidação, não é, de tudo que foi aprovado aí da lei de benefícios fiscais, até para dar segurança. Tem uma decisão do Supremo, que eu acho que ela seria um caos para o país se ela entrar em vigor. Se prosseguir na votação e ela for publicada, eu acho que a gente vai ter uma insegurança na economia muito grande. Então, veja, repito, sou otimista em relação ao Piauí. Lá nós vamos ter que trabalhar fortemente a educação. O Piauí é um estado riquíssimo do ponto de vista da natureza. O que temos que mudar? Na educação. Nós estamos trabalhando para ter em 224 municípios, ou seja, todos os municípios, o ciclo completo da educação, tá certo? Ou seja, da creche à pós-graduação. Cidadezinha pequena, eu fui lá agora, Ribeiro Gonçalves, 6 mil habitantes, tem lá a condição de ter creche, ensino fundamental, Pronatec, ensino técnico, ensino médio, ensino superior, no modelo da Universidade Aberta, pela Universidade Federal e Estadual, e ter a pós-graduação, você poder fazer pós-graduação em administração, fazer administração, pós-graduação em administração. Ou seja, isso é que eu acho que vai fazer a diferença. Aquilo que traz qualidade de vida, energia para quem não tem ainda, água, saúde, etc. E o ponto principal, a economia. Então, é em nome disso que a gente deu 78% dos votos para Dilma. Por quê? Porque é a presidenta que olhou para quem ninguém olhava antes. É a presidenta que está olhando para esse Brasil, não é? Mesmo de São Paulo, mesmo de Minas Gerais, lá do Sul, não é? Ou seja, olhar sem esse egoísmo de botar toda a riqueza a favor apenas de uma parte da população. Não, fazer chegar para todos, água para todos, luz para todos, habitação para todos, ou seja, alcançar aquilo que é essencial à vida. E em nome disso, fazer a economia crescer. O programa Minha Casa Minha Vida não é só fazer casa, é girar a economia, certeza, é fazer a economia crescer. O programa da agricultura familiar faz a economia crescer. O programa de infraestrutura, né, faz a economia crescer. E, claro, eu acho que é uma mudança importante do nosso partido, ter esse olhar de parcerias com o setor privado. Ou seja, ter o dinheiro público somando ao dinheiro privado, priorizando de modo especial os pequenos, mas trabalhando com médios e grandes para fazer alavancar a economia. Então, eu sou otimista em relação ao Brasil, em relação ao Piauí, e acho que o Congresso vai ser no diálogo, vai ser o diálogo. Tá certo? Pronto, eu fui líder. Chega onde eu queria, que era a minha pergunta. Como é que ficam essas relações? Diálogo. É no diálogo. Bom. É isso, não tem. Esse é o clássico o que eu da acho política, aqui, né, senador? eu acho que a gente tem que ter um olhar especial para a política, não é só
fazer obras, fazer ações, fazer coisas, mas a gente vai ter que ter uma capacidade de dialogar. A responsabilidade é mútua. A presidenta Dilma tem responsabilidade? Tem. Né? A base dela tem, mas a oposição também. Com certeza. Para aí, que história é essa? Então, político. Quem é hoje da oposição tem prefeitos, tem governadores, não é, dos seus partidos. Acima de tudo, somos brasileiros, claro, né, vamos senador? ter que olhar. Então, e às vezes a diferença nem sempre é por egoísmo, é por diferença de ponto de vista. Eu acho que a diferença de ponto de vista ela é saudável. O que me causa até, eu te diria, vergonha é ver muitas vezes a defesa, não é, de que para poder eu estar bem eu tenho que ser contra o outro. Eu tenho que ser contra os pobres, contra os analfabetos, contra o Nordeste, contra sei lá o quê. Problemas tem para todo mundo. Está lá agora São Paulo, né, o coração sem da água. Economia brasileira, sem água. Há quantos anos a gente vive isso lá no Nordeste? Então, não só a nossa solidariedade, estamos aqui cobrando da presidenta Dilma, aliás, quero elogiar aqui a posição do governador Geraldo Alckmin, que diferente de pessoas do seu partido, não, eu quero diálogo, eu quero parceria com o governo, reconheço que já fiz parceria, quero fazer mais. É esse Brasil democrático que eu quero vivenciar e trabalhar por ele. Obrigada pela sua presença, senador. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões e críticas para o endereço eletrônico e número de telefone que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.